Palavras amargas são um sinal. Jesus nos ensinou a não julgarmos a ninguém, mas nos disse uma grande verdade. Querem conhecer uma árvore? Pelo fruto as conhecereis. E nós hoje vamos estar meditando no Salmo de número 64, que nos trazem à tona este ensinamento tão simples, tão real para a nossa natureza humana. Para nós nos encontrarmos e nos descobrirmos em alguma posição, quem nós somos verdadeiramente, em que posição nós estamos, nós precisamos primeiro a nós mesmos buscarmos estes sinais. E a Bíblia é este livro que nos ajuda, como um espelho, se perguntar, será que eu sou esta pessoa? Será que eu tenho dado estes frutos na minha vida? Se esta sou eu, o que é que eu devo fazer? E eu convido você, então, a ler comigo o Salmo de número 64. Nós vamos ter dois pensamentos, e este é o primeiro deles, aleluia, sobre os sinais que nos vão retratar a nossa posição. Salmo de número 64, são 10 versículos somente, e o texto diz o seguinte: ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente, dizendo: quem os verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo do coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas se voltem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. A primeira colocação que eu quero fazer sobre este salmo, e de já quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos juntos para meditar na santa e gloriosa palavra de Deus. Nos primeiros versículos, Davi está falando de alguém que é mau. E ele, portanto, não está de maneira alguma relacionando com ele mesmo. Ele não está usando estas palavras, a descrição. Com certeza, quando eu leio este salmo, ele está ali olhando enquanto escreve estes salmos que nós vemos como versículos, ele está pensando no seu inimigo, porque ele diz aqui o horror do inimigo. Livra a minha vida do horror do inimigo, porque Davi tinha muitos inimigos. E quando ele meditava naquilo que estas pessoas faziam, e ele se encontrava numa posição de retidão, então ele descreve estas palavras que nós lemos aqui. No entanto, a palavra de Deus, ela é um espelho para as nossas vidas. E quando nós olhamos para a descrição do mal, daqueles que praticam iniquidade, eu vou levantar aqui, trazer à tona 3 termos que Davi usa. E que nós podemos questionar a nós mesmos: será que isto está na minha vida? E se estiver, irmã, meu Deus do céu, tem misericórdia, será que um crente pode estar nessa posição? Sim. Podemos por 2 maneiras. Primeiro, porque em estar nesta caminhada nós não vigiamos e nós nos tornamos crentes, como diz Paulo, carnais, ou seja, alimentamos mais as realidades da carne do que do espírito. Então é tempo de alimentar as coisas espirituais, dar vazão ao fruto do espírito, alimentarmos mais de tudo que Deus provê por esta palavra, para que as realidades da carne diminuam na nossa vida. Pode ser que alguém nunca tenha experimentado ainda a transformação poderosa do novo nascimento. Ambas realidades são aquelas que alguém pode encontrar, dizer: irmã, realmente alguma destas coisas é o meu sentimento. E isso não te faz
nem a mim, se eu estiver em um tempo nessa situação, hoje mesmo, se eu olhasse e encontrasse, pior do que ninguém, porque afinal de contas, se hoje eu não estou, ontem eu estive. Aleluia! Eu sou perdoada. Eu não nasci salva. Eu fui alguém pecadora, mesmo tendo crescido numa igreja evangélica, exposta ao evangelho, eu era uma pecadora. Eu era alguém que tinha esta realidade no meu coração. E um dia eu tive que dar vazão, abrir o meu coração, aceitar o evangelho de Cristo Jesus que transformou a minha vida. Eu também, nesta minha vida de crente, nesta minha jornada, porque eu aceitei a Jesus muito nova, como criança, como disse, desde muito cedo exposta, crescendo numa igreja evangélica, glória a Jesus, mas vivi tempos na adolescência onde alimentei mais as coisas da carne e vivi realidades semelhantes a essa. Por isso digo como quem viveu, que há uma possibilidade de alguém sendo crente viver tal, mas também em Jesus, aleluia, como crentes, nós achamos a solução para as nossas vidas. Quais são as 3 palavras? Ele diz, olha, para descobrir quem é o mal e os que praticam a iniquidade, que é a sugestão dele no versículo 2, ele descreve estas pessoas, no versículo 3 ele usa a palavra palavras amargas. Por isso eu intitulei este devocional, Palavras Amargas são um sinal. Quando da nossa boca, a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Quando a nossa boca só fala de amargura, de problemas, fala mal das pessoas, fala, enfim, coisas amargosas, não tem alegria. É um sinal, é uma consequência de algo. Como dissemos agora, é o que está dentro do coração. Nosso coração precisa de uma cura, precisa sair dessa situação para que a nossa boca reflita. Então, os maus ou aqueles que estão em iniquidade. Volto a dizer, por 2 situações, talvez até exista uma terceira colocação, que eu não a vejo no momento, estou compartilhando com você aquilo que nós entendemos, aleluia. Causam isso. Então, portanto, palavras amargas é um sinal para nós. Se você ouve esta palavra neste dia e diz, olha, ninguém nos está ouvindo, mas Deus está, e a verdade é que dentro de mim, na minha voz baixa, enquanto eu vejo alguém, enquanto eu penso em outra pessoa, de dentro de mim estão saindo palavras amargas. Essa é a primeira coisa que ele diz. Versículo 5, ele fala de mau intento, ou seja, intenções más, desejos maus para alguém. Então, às vezes, ninguém conhece o nosso marido, o esposo não sabe que você tem este coração, que está desejando mal a outras pessoas. Mas Deus tem contemplado e você, e eu posso ter sofrido isso, você pode ter sofrido, pode estar sofrendo, pode vir a sofrer. E essa palavra é espelho para nós. Se isso está acontecendo, ou se isso chegar a acontecer, que Deus nos guarde, mas pode, irmãos. Palavras amargas, maus intentos, intenções más, e veja no versículo 6 a terceira, indagações maliciosas. Quando se aproxima dessas pessoas, o questionamento, as palavras, até os elogios, tudo é malicioso, não tem uma intenção verdadeira. A malícia é do engano, ela vem do mal, ela não provém de Deus. Em Deus não há malícia alguma. Então nós chegamos à conclusão de que coisas como essa só podem estar brotando de uma outra fonte que não seja de Deus. E quando eu li este texto, eu digo, Senhor, a verdade é que alguns podem estar dentro da igreja, estar em Cristo e querendo mais, querendo acertar, mas estão aprisionados. Foram enganados ou foram deixando a presença de Deus, o alimento de Deus, a fidelidade a Deus e se enredando, como diz o apóstolo, em outras coisas deste mundo e da carne e o fruto que vai dar. Você hoje olha para você, para o seu coração e diz, meu Deus, como pode ser este fruto? Mas ainda há um cheiro de água, ainda é algo vivo, ainda há um querer dentro de você de Deus. Hoje é dia de arrependimento. Termine este devocional e se lance na presença do nosso Deus. Em clamor de perdão, em clamor de restauração. Aleluia. Se humilhe, jejue,
Clame a Deus e Ele há de responder e te levantar e te tirar. E não só esta ação diante deste Deus poderoso que seguramente está esperando este momento. Aleluia! Mas desde já diga, Senhor, o que eu preciso fazer é agora alimentar o que é espiritual. E eu tenho certeza, se você ouviu esta palavra aqui neste devocional, você está buscando de Deus. Busque mais. Não pare. Não deixe de vir aqui ou aonde você se alimenta sozinho com a tua Bíblia, com o Espírito Santo de Deus, com a palavra diante de você. Para mim, quando você vem aqui, é um privilégio compartilhar comigo, porque eu estou aqui me alimentando da palavra de Deus. É um privilégio saber que nós estamos juntos, amando essa palavra, querendo aprender dela. Glória a Deus por isso. É dia de arrependimento e é dia de comprometermos-nos, de valorizar outra vez e praticar, como diz o texto ao Apocalipse, Jesus falando àquela igreja, arrepende-te e pratica as primeiras obras. E sabe, esta jornada não é mágica, não é instantânea. O perdão de Deus é instantâneo, aleluia. O perdão de Deus é instantâneo. Mas esta caminhada para fora deste lugar onde nós, infelizmente, caminhamos para ele e chegamos até lá, fomos nós que caminhamos. Deus não nos empurrou para lá. O fato é que nós chegamos aqui. É uma caminhada de volta. Mas seja forte como o filho pródigo foi. Ele disse a si mesmo, é muito melhor na casa do Pai. É muito melhor com alegria no coração do que esta vida de palavras amargadas de mal entendos. Esta fonte não é de Deus, é maligna. Então caminhe de volta. Vai demorar, vai se sentir pesado, mas eu quero assegurar a você, todo aquele que permanece, que insiste, aleluia. Digo isso porque vivi, como eu disse, na minha adolescência, começo de juventude, e por que não dizer até no caminhar da minha vida, talvez não uma tão baixa, mas altos e baixos, suficiente para entender claramente que quando nós deixamos e nos esfriamos ou nos levamos a distantes das águas de Deus e aí começamos a frutificar este fruto da carne. É uma caminhada dura de volta, mas ela é segura, porque o Senhor a preparou para nós. Esta palavra é a luz para o nosso caminho, graças a Deus, porque você está dando ouvido a ela neste dia. Quem pode dizer amém? Aleluia. Termino este texto com o versículo 10, tão lindo. O justo se alegrará com o quê? Davi disse, eu não sou o mal, eu não sou quem está praticando a iniquidade, eles fazem isso. E aí o texto de Davi diz, mas o Senhor vai se mover contra eles. Estas setas deles vão cair contra eles mesmos. E nós não queremos ser achados neste lugar. Pelo contrário, é tempo de arrependimento e voltarmos à retidão, à perfeição em Deus. Mas Davi disse, olha, quem permanecer ou quem, neste caso aqui, talvez sejam pessoas que nunca conheceram a Deus, não sei. E que também, se alguém hoje tem estes sintomas, é tempo de dizer, olha, eu tenho isso e eu realmente é uma coisa terrível. E eu nunca experimentei transformação. Eu vou à igreja, enfim, de vez em quando, ou o que seja. É dia de ser transformado, porque o Senhor faz isso. Ele ofereceu àquela mulher do poço de Samaria. Ele disse, eu vou botar uma fonte em você de água viva, que jorra para a vida eterna. Claro que ela não entendeu, e você escutando essas palavras, também, se não conhecer o contexto bíblico, não vai entender. Uma palavra rara, mas a verdade é essa. Deus faz em nós uma transformação de dentro do nosso coração. Ele traz vida a nós pela presença do seu Espírito. É o nascer de novo. É o que oferece Jesus para o caminho, a entrada no caminho da salvação que nos leva ao céu. O fato é que Deus punirá aos maus. E é o que Davi se alegra. Ele diz, olha, no fim do dia, os justos vão se alegrar. Quem é o justo? É aquele que foi vítima do mal. No versículo 4, falando do mal, ele diz, o mal atira sobre aquele que é reto, aquele que é justo. Então, o justo é aquele que é vítima. Era o caso de Davi que se sentia neste salmo. Mas ele diz, no fim, o justo se alegrará em quem, irmão? No Senhor. No Senhor.
O Senhor é quem consola, o Senhor é quem peleja a sua peleja, e nem sempre é no mesmo dia, irmãos. Do mesmo jeito que há paciência, que nós devemos pelejar e lutar para estarmos na presença do Senhor, para sermos restaurados. Volto a dizer, o perdão de Deus é imediato. Mas o caminho que nós descemos, nós temos que subir de volta. Quem pode entender isso nesse dia? Glória a Deus. Claro, com a ajuda do Senhor, claro, com o amor dele, mas é a nossa natureza, a nossa carne tem que andar de volta. Glória a Deus. Mas o justo, os que são vítimas, se alegram no Senhor, que Ele tarde ou pouco ou muito para nos dar a vitória. A nossa vitória está nele, Ele confia no Senhor. Em todo tempo seja a nossa confiança nele, a nossa alegria nele. E que hoje este Deus maravilhoso possa dar vitória a cada um de nós, para sairmos do lugar que nós estamos. Talvez alguns neste lugar de tamanha amargura, outros estão caminhando para lá e dizendo, olha, irmã, realmente a minha vida mudou. Recentemente, estou começando a viver. Volte enquanto é tempo. Volte. Um abismo, diz a palavra, chama outro abismo. Vamos voltar enquanto é tempo para que nós vivamos uma vida como justos, alegres e confiados no nosso Deus. Amém.